Hoje pela manhã, queridos, como já comentamos, vamos pensar sobre criatividade, descobrindo o valor da criatividade, a importância da criatividade, a possibilidade da criatividade. Se você tiver uma Bíblia, gostaria que desse uma olhada lá em 1 Pedro 4:10. Abra a sua Bíblia nesse texto. Começarei por essa porção da palavra, depois somarei outra, que daqui a pouco vocês lerão. Mas vamos começar com esse texto. Um desafio à criatividade. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vou repetir: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Criatividade. Palavra que nos lembra um verbo, o verbo criar. E de fato, criatividade está ligada diretamente ao verbo criar. A origem da palavra vem do latim creare, que dá a ideia não apenas de fazer algo novo, mas também traz uma imagem. A imagem de trazer à cena aquilo que ainda não foi visto. E a criatividade, ela tem exatamente essa dimensão. Criar, trazer o que até hoje não vimos, inovar. Pessoas criativas são pessoas que fazem o igual de um modo diferente. São pessoas capazes de entender como podemos, nesse tempo, preservar valores, mas ao mesmo tempo fazer algo novo, criativo, o que nunca foi visto. A criatividade, ela faz com que algumas pessoas se reinventem. A criatividade é capaz de trazer a você uma motivação tal que você dirá: eu não sabia que era possível fazer algo de uma maneira tão maravilhosa, tão nova, tão marcante, tão brilhante. De onde, como seres humanos, herdamos a criatividade? Nós herdamos de Deus. Deus é um ser muito criativo. Irmãos, se pararmos agora para pensar na criação, nós seremos obrigados a dizer que o nosso Deus é o Deus da criatividade. É o Deus que conseguiu fazer um universo tão dinâmico, tão diferenciado, com tantos contrastes diferentes. A criatividade divina, ela trouxe à luz uma série de possibilidades. As cores, milhares delas. Os sons, milhares deles. As formas, as texturas, os cheiros diferentes. A nossa natureza é um testemunho de que existe a possibilidade de fazermos coisas muito diferenciadas. Quando você faz uma viagem e se gosta de contemplar a natureza, você é capaz de parar e de perceber com nitidez como o seu Deus foi criativo. Num jardim, você percebe a criatividade divina. Cada flor com uma forma, um cheiro. Cada uma delas com um colorido. E isso não foi um acaso, foi um propósito divino.
Deus nos deu a lição da criatividade ao criar o universo, mas Ele tinha uma outra lição, ainda sobre criatividade. O jardim, ainda que seja uma forma de analisarmos a criatividade divina, não é a forma perfeita. A forma perfeita está sentada nesse banco azul. A forma perfeita está aqui de pé falando para você. O ser humano é a prova mais nítida da criatividade divina. Olhe para si mesmo. Tem alguém igual a você aqui nesse salão? Não tem. Nem por fora e nem por dentro. Imagine que Deus, Ele não usou a mesma forma para nos fazer iguais. Deus resolveu que cada um de nós seria um ser único no universo. Deus resolveu que nós, ao acordarmos pela manhã e sairmos para as nossas rotinas, seríamos o maior testemunho e a maior prova de que o nosso Deus é o Deus da criatividade, é o Deus da inovação, é o Deus que consegue pegar as diferenças e fazer um ser único que ninguém conseguirá imitar. Você é uma prova de criatividade. Eu sou uma prova. E a grande pergunta que te faço hoje pela manhã é: nesse mundo que aponta para a diversidade, para a criatividade, sua vida que é um testemunho de criatividade, será que Deus, Ele não estava nos dando uma dica sobre a nossa própria vida e até mesmo sobre a dinâmica da Igreja de Jesus? Será que essa diversidade tão maravilhosa não é como que uma dica divina, sabe? Aquilo que a gente fala assim ao pé do ouvido, Deus dizendo: lembre-se, você pode fazer coisas diferentes. Você pode fazer coisas novas. Você não deve se prender à mesmice, porque ela quase que coloca em descrédito o seu potencial. Ah, você tem muito potencial. Deus te criou assim. Deus te deu a bênção de poder inovar, fazer diferente e ao mesmo tempo testemunhar de que o reino, a Igreja de Cristo, deve ser ambiente de criatividade, ambiente do novo, ambiente da inovação, ambiente daquilo que nunca foi feito, mas pela criatividade injetada em nós, pelo próprio Deus, será feito para honrar e bendizer o nome do Senhor. Você e eu, como provas da criatividade, nós podemos, irmãos, transformar a Igreja de Jesus em um lugar de criatividade. O reino de Deus pode se tornar um reino de novidades constantes. Um reino onde, em cada momento da história, a igreja se levanta com uma mensagem nova. Sim, totalmente nova. Porque ainda que os valores sejam os mesmos, cada tempo pede uma linguagem nova. Uma compreensão nova da história. Os homens vão reagindo à verdade divina de maneiras diferentes. E nós aqui estamos, em pleno século 21, dizendo que o Deus criativo nos deu criatividade para impactarmos essa nação. A mesmice, meus irmãos, ela mata o nosso potencial. A repetição fria do que sempre fizemos, apenas pelo fato de sempre termos feito, é uma das maneiras que o diabo usa para diminuir o impacto da Igreja de Jesus.
As empresas, elas investem muito em inovação. Por quê? Querem atingir o ser humano desse tempo. Você talvez, sem perceber, você passou a fazer coisas diferentes na sua rotina porque precisava atingir filhos, ou quem sabe manter o seu trabalho. O ser humano, na sua inteligência, sabe que a criatividade é uma das ferramentas para conseguir, nesse tempo, ser uma pessoa de destaque, vitoriosa, porque na igreja, aparentemente, as coisas são diferentes. Porque na igreja de Jesus, muitas vezes, a criatividade é tida como um grande perigo, como se fosse algo inédito na história. O reino de Deus é um lugar de criatividade. A Bíblia diz, não sou eu. O texto que lemos diz que nós devemos administrar fielmente a graça de Deus. De que forma? Em suas múltiplas formas. Em algumas versões, na multiforme. Tradução da palavra grega poikilos. Várias cores, vários tipos, várias maneiras. Irmãos, desde a época de Jesus, nós temos experimentado a graça de Jesus. Que bênção! Agora, como essa graça é sentida e pregada? De maneiras diferentes. O texto sugere que a graça de Jesus é como aquela colcha de retalhos coloridos. Assim, Michael Green, ele interpretou esse verso. Sabe aquela colcha que a vovó fazia? Sabe como é? Na época do Novo Testamento, também se fazia algo parecido. Porque as mulheres, em especial, elas gostam, elas têm a sabedoria de utilizar as coisas. Elas não gostam de jogar as coisas fora. Então, esse pedaço de tecido vai me servir para alguma coisa. Esse outro retalho vai servir também. Aquele vai, e de repente, um dia, você, irmã, ou você, irmão, mais dotado nas artes, você abre uma gaveta, onde durante meses ou anos, uma série de retalhos foram colocados. Aí você pega aqueles retalhos, você leva para uma mesa, e você começa a costurar um no outro. E o que era um retalho, agora não é mais. Você tem uma colcha maravilhosa, linda. É essa a ideia do texto. É a graça de Deus na criatividade de pessoas, de formas, de possibilidades. E de repente, meu irmão, esse mundo corrompido, essa sociedade com os valores deturpados, ela vê a graça de Deus de uma forma que comunica a sua maneira de entender, de perceber, de como que analisar a história. O reino de Deus é lugar de criatividade. Pelo menos o Senhor Jesus inaugurou o tempo da criatividade. Ele foi como que alguém à margem do que se fazia até então. Os fariseus faziam dessa forma, os escribas faziam dessa forma, os religiosos da época faziam dessa forma, mas Jesus inaugura uma outra forma, um outro jeito. E cá entre nós, ele colocou os escribas e fariseus de lado. E multidões começaram a seguir Jesus. Elas foram seguindo Jesus porque perceberam uma mensagem nova. Não. É a mesma pregada pelos profetas. Ela é nova pela forma em que se apresenta, não pela essência do amor e da misericórdia divina. A igreja de Jesus tem a possibilidade
de tocar as pessoas nesse tempo, de uma forma como os nossos irmãos do passado não conseguiram. Tocaram as pessoas de outra maneira, mas agora a multiforme graça de Deus, a colorida graça de Deus está entre nós. Possibilidades inéditas de sermos bênção nesse mundo. Mas, enquanto falo sobre criatividade, você deve estar pensando, mas como? Como isso acontece na prática? Qual curso eu vou fazer? Como que de uma hora para outra eu vou me reinventar como um servo de Deus para ser bênção nesse tempo? É Deus quem faz isso, irmãos. Não somos nós. O texto agora, numa outra porção bíblica, 1 Coríntios 12, de 4 a 7, peço que você abra a sua Bíblia. Deus vai nos dizer claramente que Ele deseja tanto a criatividade na igreja, que Ele nos deu a ferramenta, chamada dom espiritual. Veja o texto. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Um texto curto e várias vezes a mesma palavra, diferente. O grego diairesis. É diferente na forma, é diferente no impacto. É algo que se distingue. O nosso Deus está nos ensinando que a ferramenta para fazermos criatividade no reino dele é uma ferramenta primeiramente espiritual. Os dons espirituais. Dons que nos capacitam a ministérios diferenciados, a atuações diferenciadas. Meu irmão, você tem tudo o que precisa para fazer uma obra única no reino de Deus. Você tem tudo o que precisa para ser uma bênção onde Deus te colocou. Ele te fez para isso. Deus não te fez apenas para você ser um empresário muito bem sucedido. Deus não te fez apenas para ser uma excelente mãe e pai. Deus quer que esse perfil que você tem se transforme na ferramenta mais poderosa para impactar essa sociedade com o poder do nosso Deus. Você não foi criado por um acaso da história. Você não é um acidente de percurso. Há um propósito de Deus para você existir, para eu existir. E quando nós entendemos isso, nós colocamos a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Nós nos permitimos ser usados por Ele. Não apenas para uma vida aqui, de domingo, mas para vivermos toda semana como ferramentas do próprio Deus, para fazermos uma obra maravilhosa nesse mundo. Você já parou para imaginar o que você pode fazer debaixo do poder de Deus? Já conseguiu assim se imaginar você colocando todo o seu potencial nas mãos de Deus? Mas consegue agora ir um pouquinho além e consegue imaginar todo esse potencial somado ao dom que Deus te dá, aos talentos que Ele já te permitiu, às oportunidades que se abrem, não só para você ganhar dinheiro,
mas para você ser uma bênção nesse mundo. Consegue imaginar isso? E na somatória dessas coisas, nos vem que palavra? Criatividade. Porque você é único, irmão. Há coisas que ninguém pode fazer como você. Você é único. Existem lugares onde somente você vai entrar, com a porta que Deus te abre de oportunidade, é para você entrar, não sou eu. A criatividade aponta para a dinâmica da graça de Jesus, repartida entre nós. A igreja de Jesus deve ser lugar de criatividade. E para isso, vou pontuar 3 frases, para você imaginar e vai depois na sua casa pensar sobre isso. Primeiro, nossas diferenças já sinalizam que não precisamos servir da mesma forma e no mesmo ministério. Querido, uma das armas para abafar o seu potencial, arma do inimigo, sabe qual é? É incutir na sua mente que você só será uma bênção se fizer determinada coisa. Você admira uma pessoa que faz determinada coisa no reino de Deus. Você chega mesmo a orar, como eu particularmente já vi pessoas orando mais ou menos assim: Senhor, me ajude a ser como o irmão fulano de tal, a fazer o que o irmão fulano de tal faz. Desculpe, irmão, acho que Deus não vai responder essa oração. Quem sou eu para dizer isso? Mas parece uma contradição à própria palavra. Deus te criou para você realizar um ministério que eu não consigo realizar. Deus me criou para realizar algo que com o meu perfil e com os dons que Ele me deu, me tornam único nessa realização. Assim é a igreja de Jesus. Você é diferente de mim, glória a Deus. Porque senão, irmãos, muita gente feia no mundo, por favor. Você é diferente de mim, que bênção. Nós somos diferentes e Deus nos dá esse recado: na sua diferença, seja uma bênção. O meu reino precisa de você, do seu jeito redimido, obviamente. Não é do seu jeito carnal, não é do pecado que tenta de todas as formas encobrir o seu potencial, mas do seu jeito redimido pelo Senhor Jesus. Você se torna único nesse planeta. Segundo detalhe dessa criatividade na igreja: os dons espirituais nos capacitam a servirmos de maneira singular e própria. É o dom numa pessoa única, você. É o dom numa história de vida, a sua. É o dom numa criação e visão de mundo, a sua criação. E a criatividade na igreja começa quando você entende os seus dons, quer servir e diz: Senhor, me use poderosamente, eu quero ser uma bênção na igreja de Jesus. Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor para ser uma bênção? Que você disse: Senhor, obrigado, porque eu sou um salvo e eu estou aqui vivo, eu posso te servir. O Senhor me deu esse jeito. Eu luto para vencer o pecado, mas o Senhor me deu um perfil emocional. O Senhor me fez um chorão de carteirinha, não sei porquê. O Senhor me fez mais duro, o Senhor me fez desse modo, do outro, com uma história. Senhor, já que me fizeste assim, eu quero ser usado para a tua honra e para a tua glória.
Andy Stanley, um pastor que alguns de vocês conhecem, escreve excelentes livros. Ele compartilhou, num curso que com ele fiz no ano passado, algo muito interessante. Ele dizia que estava chegando na igreja, e no dia da sua posse, então, um irmão lhe disse: eu espero que o Senhor seja como o pastor fulano de tal, que pastoreou essa igreja há tantos anos. E então, o Wade, ele é muito divertido, ele disse: irmãos, vou ter que parar por aqui, porque eu não quero ser igual a ele. Deus não me fez igual a ele. Eu estou em outro tempo. A graça de Deus é multiforme, é diversa. Não é possível que para pastorear essa igreja todo mundo tem que ser igual o pastor que já passou. Cada um no seu tempo uma bênção, mas deixe-me ser quem eu sou. E o povo olhou para o pastor Andy. Na época, uma igreja bem pequena que ele estava assumindo. E Deus o usou poderosamente. Não para aquela igreja, mas para toda a comunidade. Aos 20 e poucos anos de ministério, numa celebração, então chamaram aquele mesmo irmão, já era um velhinho. E ele disse: hoje a minha oração será bem diferente daquela que eu queria fazer há algum tempo atrás. Eu quero agradecer por você ser você, Andy Stanley. Obrigado por você ser você. Porque existe graça de Deus para todos nós, de formas diferentes, nesse tempo diferente. Irmão, nesse tempo, seja quem você é, em nome de Jesus, tira o pecado e toda essa amarra que não te deixa viver na plenitude da graça, mas seja você, que os dons te capacitem a ser uma bênção nesse tempo. E a terceira e última frase: a essência da criatividade está na diversidade, mas também na liberdade de atuação, de acordo com os dons espirituais. Onde está a liberdade? A liberdade está dentro da regra. Você faz isso, isso você não pode fazer. Onde está a liberdade? Ela está na cultura. Nesse tempo isso é certo, nesse tempo isso é errado. Onde está a nossa liberdade? A palavra de Deus, ela para nós é mais do que uma regra. Eu nem gosto muito dessa palavra, porque acho que diminui o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é mais do que uma regra. A palavra de Deus para nós é a revelação de Deus. Homens escrevem regras, mas só Deus se revelou a si mesmo pela sua palavra. Nós temos a palavra de Deus. Onde está a liberdade? Na ação do Espírito Santo em nós, dentro e firmados pela palavra. E algo que a palavra de Deus nunca fez foi nos impedir de exercermos a nossa criatividade. A palavra de Deus nunca disse: você não pode ser uma bênção desse jeito, tem que ser igual ao outro irmão, tem que ser daquele jeito, tem que ser como há tantos anos atrás, tem que ser da forma como nós imaginávamos a vida na década de 40, 50 ou 60. Não, a palavra de Deus diz que com uma mente transformada, nós seremos uma bênção. Nós vamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Irmão, você tem um potencial enorme. Você pode fazer coisas grandiosas em nome do Deus em quem você confia. E a questão não é a grandiosidade no olho humano, não é isso, mas sim no impacto espiritual que trará a vida das pessoas. Encerro
te propondo a seguinte reflexão, e que você fará em casa ou no seu pequeno grupo. Como você e eu temos usado nossos talentos para servir ao nosso Deus? Como? Você tem uma veia artística? Como você está usando para a glória de Deus? Você é um intelectual? Como você está usando para a glória de Deus? Você consegue fazer algo que eu não consigo? E você faz tão bem, é tão fácil. Como você está usando esse talento para mostrar a este mundo a multiforme, a diversa graça de Jesus? Segunda reflexão, como você e eu podemos fazer algo excelente para Deus, a partir do perfil que Ele nos deu. Não tente fazer algo excelente a Deus com um perfil que você não tem. Você não precisa disso. Não tente fazer a obra de Deus com as ferramentas que Ele não te deu. Não tente fazer a obra de Deus no estilo de outra pessoa. Não tente fazer a obra de Deus dessa forma porque te disseram que isso é mais espiritual do que aquilo. Faça a obra de Deus do jeito como Deus te fez e na instrumentalidade do Espírito Santo. E a última reflexão: você sabe quais são seus dons e talentos? Você sabe? Ou você crê que isso não existe? Os talentos você sabe. Mas e os seus dons? Você sabe? Você sabia, irmão, que Deus te deu ferramentas para você ser uma bênção ainda maior do que você já é? E para fazer algo nessa história da humanidade, que só você, com os dons que tem, conseguirá fazer. Nós comentaremos sobre dons numa outra oportunidade, mas comece a se perguntar, porque você será desafiado em 2016 a servir a Deus com os seus e a reinventar a sua própria história com a graça multiforme do nosso Deus. Graça que encerra essa mensagem nas mãos de uma outra pessoa, o nosso querido irmão Everton. Pode virar. A graça de Deus nas mãos de um artista. A graça de Deus agora na voz de outro irmão, o irmão Ananias. Está aí com o microfone? Vem para cá. O pastor quase me mata. Pediu que enquanto ele expusesse o sermão, que eu fizesse um comentário, eu tecesse um comentário em forma poética, versificando. Eu tremi, mas não caí. Amém. Obrigado. Vamos ver o que saiu, pastor. Pastor, pregar a palavra é um dom divino. Criatividade é arte. É pegar o que já existe, transformar, dar qualidade. Deus nos deu dons diferentes, cada qual sua habilidade. Seu sermão foi uma beleza, pois reuniu com grandeza os dons, talentos e arte. Deus nos deu potencial, diversidade de dons, uns para ministrar a palavra, outros ministrar os sons. Tudo em prol do seu reino, demonstrando ao mundo inteiro que Ele nos fez assim. Servindo-lhe por mordomo. Deu dom a ti, deu dom a mim. Como bem disse o pastor em sua bela explanação, criatividade é colocar as diferenças em ação. Tudo em prol do reino de Deus. Ele é o autor da criação. Nos deu a voz, deu a arte para a sua adoração. E a igreja, eu me dirijo com meus versos em metria. Ame os irmãos
os pastores, amem a diretoria. Amar não é arte, amar é dom. É a palavra de Deus que anuncia. Porque o amor é o jardim do Criador. E o jardim do poeta é o quê? A poesia. Muito bem. E agora, nas mãos e também na voz, a graça de Deus na vida do irmão Tiago. Quando eu entendo sobre a criatividade, nós servimos a um Deus que criou todas as coisas. Ele não pegou nada pronto e simplesmente foi lá e fez. Ele criou tudo. Eu entendo que no serviço a Deus, quando a gente fala de criatividade, eu vejo muita alegria nisso. Eu procurei nessa música explorar notas maiores, notas alegres. Eu não bolei nenhuma letra, mas fiz uma melodia aqui. Bem. E por último, o Rubens também. Dá pra gente cantar esse pedacinho? Vamos cantar? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse negócio agora. Para encerrar, lembrando que as diferenças, elas são ótimas, quando usadas da maneira certa, para ser uma bênção no reino. Vamos lá? Ficou assim, ó. Criou para criarmos, curou para curarmos, transformou para transformarmos e nos deu vida para louvarmos. Criou para criarmos, curou para curar, transformou para transformarmos e nos deu vida para louvarmos. Criou para criar, amor para amarmos, para curarmos e nos deu vida para louvarmos, Amém. Amém. Muito bem. Podem sentar-se, queridos irmãos. Deus abençoe a criatividade de vocês, queridos. Depois o
Se vocês conseguirem registrar isso, nós vamos disponibilizar para os irmãos terem acesso e lembrarmos dessa mensagem sobre criatividade. Antes de você ir para casa, querido, hoje nós vamos começar a venda dos convites para a ceia do Ano Novo. E aproveitando esse tema, deixe-me compartilhar algo bem importante com você. O Brasil está em crise, certo? Econômica, aquele negócio todo, enfim. É óbvio que alguns irmãos dessa igreja têm sido afetados diretamente por essa retração econômica do nosso país. A nossa tradição, a boa, a ruim, a gente elimina. Mas a boa tradição é de passarmos a virada do ano aqui juntos. Nós temos uma refeição boa. A igreja investe nisso, sempre investiu uma soma considerável de dinheiro. Esse ano, nós não podemos investir. Não temos caixa para isso, tá certo? Então, o que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos ter que cobrar um pouco mais caro e vamos depender 100% daquilo que for arrecadado com a venda dos convites e a possível, talvez até provável, generosidade de um irmão que queira contribuir ou de vários irmãos. Então nós precisamos saber, desde já, quantos vão participar da ceia. Aumentamos de 20 para 30 reais. Você precisa nos ajudar, ainda que você não pague hoje, nós precisamos já ter a sua confirmação. E se você puder pagar, melhor ainda, porque nós dependemos desse valor para começarmos a preparação, tá certo? Esse é o primeiro tema. Ligado a isso, nós temos outras situações, todas elas dizem respeito a desembolso financeiro. Abrimos semana passada as inscrições para o Summit. O Summit não é de graça, vocês sabem disso. A gente investe e recebemos aqui não só os irmãos da igreja, mas uma série de pessoas. O Summit a todo ano é uma bênção. E esse ano você que sempre disse assim, mas é legendado, esse ano vai ser dublado. Pronto. Não temos mais essa desculpa. Então, as palestras que fazem parte da videoconferência serão dubladas. E a parte presencial aqui sempre foi em português. Você também já pode se inscrever, tá? Alguns pais vão inscrever ainda os filhos no acampamento. Tudo diz respeito a dinheiro. Tudo. Então, irmão, você vai precisar agora estabelecer prioridades e fazer um plano. Isso é muito importante. Porque o que acontece? Se você participar de tudo isso e não der o seu dízimo, não vai resolver o nosso problema. Os valores são todos pequenos. Nem dá para você comprar uma pizza de sábado aqui em Santana. É tudo pouca coisa. Então faça o seu planejamento. Mais do que nunca, o seu planejamento ajuda demais a Igreja de Jesus. Encerramos o mês de setembro, graças a Deus, no azul e não no vermelho, né? Encerramos, graças a Deus. E a diretoria da igreja fez algo, assumindo o ônus disso, para tentarmos ter uma situação um pouquinho mais confortável em relação à nossa construção. Nós negociamos com os elevadores 3 meses de carência para conseguirmos, nesses 3 meses, alimentarmos o nosso caixa. Vocês lembram que nós não tínhamos, e estamos com um caixa bem pequeno agora. Então fizemos isso, sem consultar os irmãos, mas na convicção de que era o certo a fazer naquele momento.
Agora, 3 meses passa rápido. Então agora no mês seguinte, nós voltamos a pagar direitinho. E vocês perceberam algo? Você viu algum elevador ali? Aliás, vocês não perceberam, né? Vocês viram algum elevador já instalado? Não. Nós estamos pagando o elevador, mas temos agora uma despesa, outra despesa, que é repararmos a caixa dos 2 elevadores ali do hall. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Então, essa semana, nós vamos cotar o valor, vamos trazer o valor e vamos precisar novamente daquela generosidade própria do povo de Deus comprometido com o Senhor. Estamos pagando o elevador, mas para os 2 primeiros serem colocados, nós precisamos acertar a caixa dos 2 primeiros elevadores. E 2016, você já sabe, nós vamos contra a crise do Brasil, porque nós vamos fazer a estrutura dos outros elevadores. É uma pequena fortuna aos olhos humanos. Não vamos olhar dessa forma. Vamos olhar como sempre olhamos, com fé, com coragem. Não é assim? É assim que nós manteremos a obra de Deus. Acho que eu falei tudo aqui. Não falei tudo. Quem aqui conseguiu assistir o nosso programa Encontro Pessoal pela internet e sabia? Erga a mão para eu ver. Poucos irmãos. Lá na galeria tem alguns, tal. Amanhã, 9 horas da noite, www.hdprovideo.tv.br, está lá no nosso site, também está no Facebook, você recebe o mesmo endereço pela internet. Nós estamos fazendo uma prova do programa via TV Web. A prova é boa, mas ela está acabando, e quando ela acabar, ela vai ser cobrada. Você, principalmente, irmão, que tem um negócio e quer divulgar a sua marca, você pode ser um patrocinador. Vai ser uma bênção, porque daqui a pouco nós vamos ter que pagar. Não é muito, não vou dizer quanto é, para que a gente não perca o foco, mas enfim, você, por favor, pense se você quer divulgar a sua marca e crê que podemos fazer isso. A gente pode mandar, inclusive, uma proposta comercial direitinho para você levar para a sua empresa. Muito bem. Antes de você ir embora, vamos orar? E aí nós vamos? Né? Vamos orar. E eu quero, nessa oração, agradecer a Deus pelo domingo passado. Vou fazer agora o que encerraria no domingo passado, porque nós tivemos uma intervenção e alguns de vocês foram embora. Pode ficar em pé. Mas eu queria ter terminado o domingo passado espiritualmente como nós começamos. E o que eu queria dizer aos irmãos é o seguinte, é que na igreja de Jesus, uniformidade não funciona. Eu louvo a Deus pela diversidade, pela sua e pela minha. Você já aprendeu ou a me amar ou a me suportar, não é verdade? E eu te aprendi também. Eu aprendi também a te amar, mais do que suportar, não gosto de dizer isso. E o que eu quero fechar com vocês sempre é que nós temos toda a possibilidade de caminhar juntos, toda. Não sei quanto tempo nós estaremos aqui, porque às vezes é transferido, um pastor eventualmente pode, mas o importante é que enquanto estivermos juntos, nós façamos essa unidade valer a pena. Muito diferentes, mas unidos. É isso mais importante. Que tal você dar a mão aí para o seu irmão e vamos orar e vamos encerrar dessa forma? Os meus artistas aqui que me ajudaram, vem cá para a gente dar as mãos e vamos encerrar dessa forma, louvando a Deus, né? Por esse tempo, graças a Deus por esse tempo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito, porque o Senhor, na sua criatividade, nos uniu como igreja de Jesus. Obrigado, Pai, porque aqui
nós temos os mais diferentes perfis, as histórias mais diferentes. Temos aqui, Senhor, dons diferentes, talentos diferentes. Temos situações econômicas diferentes. Temos aqui, meu Pai, uma diversidade tão grande que nos faz únicos como igreja. Não há outra igreja igual a essa. E nós te agradecemos por isso. Porque estarmos aqui juntos como igreja é uma prova viva de que a graça do Senhor tem se revelado de maneiras diferentes. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por aqueles que já passaram aqui há dezenas de anos atrás, por aqueles que chegaram hoje, por aqueles que virão no futuro, todos unidos num único propósito: servir a Jesus e glorificar o nome do Senhor. Pai, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor tem dado a mim e a minha família de estar aqui nessa igreja. Agradeço, Pai, por todas as pessoas que já passaram por aqui. Te louvo, Pai, porque eu e essa igreja temos construído uma história. A liderança, a diretoria, todos nós estamos aqui construindo uma história juntos. E nós nessa hora, Pai, declaramos com toda a nossa fé que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e que somos um em Cristo e que mesmo tendo dons diferentes, mesmo tendo ministérios diferentes e mesmo tendo atuações diferentes, é um só Espírito que nos une. E a esse Espírito pedimos, o Teu Espírito, que nos capacite para fazermos nesse tempo uma obra que venha levar a essa sociedade corrompida a mensagem de esperança e salvação próprios da Tua palavra. Leve, Pai, em paz e segurança cada um dos meus irmãos e nos dê uma tarde de paz e uma semana cheia das Tuas bênçãos, pois oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você. Dê um abraço no seu irmão e 18 horas vamos celebrar a ceia juntos, a ceia do Senhor às 18 horas. Vá em paz, Deus te abençoe.